Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro. Salve, salve, ouvintes e espectadores da Jovem Pan e aqui do nosso programa Zoeira Cultural, aquele programa semanal em que a gente fala de cultura, comportamento, arte, sempre com muito bom humor, com descontração. Eu, Felipe Moura Brasil, lá do Rio de Janeiro, meu compadre Carlos Andreasa. Salve, salve, Andreasa. Alô, alô, Brasil, vamos com tudo. E mais uma vez convidado desse programa aqui no estúdio comigo em São Paulo, meu compadre Alexandre Borges. Salve, salve, Alexandre. Salve, meus companheiros de zoeira, Felipe, Carlos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Hoje Lorde Vinheteiro não está presente, infelizmente. A gente também adora ele, mas ele está vendendo o passe dele muito caro, então estamos em negociações para ver como é que vai ser nos próximos episódios. Esse programa, cujos primeiros episódios estão disponíveis no canal Jovem Pan News, é só você colocar na busca do YouTube Zoeira Cultural com O, que você encontra todos os episódios. A gente já falou de Michael Jackson, de Sandy Júnior, de Pablo Escobar, de Dom Vito Corleone, do Rock in Rio e de muito mais. Então você encontra vários conteúdos lá e hoje vamos voltar a falar de leitura. Vamos aumentar o nível aqui desse programa, né, Alexandre? É o seguinte, um blog no Estadão, o Estante de Letrinhas, aqui a gente dá o crédito, fez a seguinte matéria: livro é caro, não há bibliotecas, por que os moradores de São Paulo não leem? E aí a matéria começa assim: diz o senso comum que no Brasil se lê pouco porque o livro é caro e porque não há bibliotecas por perto. Muitos podem considerar o preço alto e morar em lugares onde não há equipamentos públicos, é verdade. Mas esses não são os motivos apontados pelos moradores de São Paulo para não ler. É o que indica a pesquisa sobre hábitos culturais na cidade, feita pelo Ibope, a pedido da Rede Nossa São Paulo. O levantamento, divulgado na terça-feira 9, ouviu 800 pessoas entre 6 e 21 de dezembro de 2018. Segundo a pesquisa, apenas 3% dizem que não leram nos últimos 3 meses porque o livro é caro. Outro 1% afirmou não ter dinheiro para comprar um. A falta de uma biblioteca por perto é apontada como razão para não ler por 2% dos entrevistados. As maiores razões, atenção, para não ter lido um livro são não gostar de ler, não ter o hábito de ler, citado por 34% dos entrevistados, e falta de tempo, por 32%. Aí a autora coloca entre parênteses que é relativa, já que muitos de nós gastamos algumas horas do dia na internet, não é? Quer dizer, muita gente lê na internet. Além disso, 9% das pessoas contaram que não tem paciência para ler, o que também indica de alguma forma falta de hábito. Juntos, esses 3 motivos somam 75%. Eu paro a leitura da matéria por aqui para que o nosso Carlos Andreasa, que é editor do Grupo Editorial Record, o maior do Brasil, dê a sua palhinha. Qual é a sua análise, Carlos Andreasa? Você que há tanto tempo fala e dá palestra sobre o assunto. Por que, afinal, as pessoas leem pouco no Brasil? E essa premissa, afinal, é verdadeira ou é falsa? É verdadeira, mas antes, Felipe, de atacar a questão da leitura ou a falta de leitura, o déficit de leitura, eu queria tratar do mito do livro caro, porque embora não apareça aqui como principal motivo para não leitura, é algo que prospera entre nós no Brasil, o livro como um objeto de consumo caro. Eu tenho aqui, por exemplo, na mão um exemplar, acabou de chegar, de São Bernardo, um clássico do Graciliano Ramos, do grande Graciliano Ramos. Essa edição, por exemplo, eu fui ver agora, custa R$ 49,90, ou seja, menos de R$50 para um livro. Em primeiro lugar, assim, um livro comprado a menos de R$50, que sob mínima boa conservação pode durar décadas, 30, 40, 50 anos. Todos nós temos livros de 50 anos em casa, herdados dos nossos antepassados. Livros, portanto, que, para além de formar uma biblioteca pessoal, tem um caráter multiplicador, quer dizer, não é para o consumo descartável individual, poderia ser, mas também para toda a família, para os amigos, para que circule. Me digam o que no mundo, em termos de consumo, se compra por menos de R$50 com essa força de permanência e com essa força multiplicadora.
Um exemplo banal, né? O sujeito vai no supermercado, qualquer supermercado hoje em dia, graças a Deus, vende vinho, vende até cerveja. Tem cerveja mais cara do que isso, mais cara do que um livro, que custa mais caro que R$50. Mas vamos falar do vinho, né? Um vinho francês você encontra no supermercado. Raramente um vinho que viajou desde a França custará menos do que R$50. Você vai encontrar por 60, 70, 80, R$90. Compra sem dúvida nenhuma, porque é francês, leva para casa, abre, geralmente, possivelmente, para não generalizar, um vinho não tão bom, que viajou muito mal, que está vinagrado, que não está nas suas melhores condições, mas toma feliz da vida, acaba com a garrafa, se tudo correr bem, com uma companheira, com um companheiro, bebe, liquida a garrafa, acorda com dor de cabeça no dia seguinte, mas acabou aquilo. Mas por que, Felipe? Por que, Alexandre, as pessoas não questionam o preço desse vinho não tão bom e para consumo imediato, portanto descartável? Porque, e aí é a crítica que eu faço, inclusive a minha, ao editor, porque o vinho francês, o produtor de vinho francês, conseguiu criar um valor permanente para o seu produto. Quer dizer, as pessoas entendem que na origem, no percurso para que aquele vinho chegasse engarrafado até o consumidor, houve muito trabalho, houve tratamento do solo, houve um plantio, houve a devida irrigação, houve a questão do imponderável, do tempo, da chuva, do sol. Quer dizer, um complexo vendedor que faz com que um vinho de R$100 possa ser considerado barato. Muitas vezes um vinho não tão bom. Aí entra a nossa culpa, também tem a ver com a leitura. Nós não conseguimos comunicar para aqueles a quem queremos fazer ler o valor contido, agregado, toda a sorte de trabalho no solo para a produção de um livro, meus caros. Exatamente, só que, Andreas, aí tem um fator inverso também na leitura, se você for pensar por esse ângulo, porque muitas vezes a leitura é um esforço, ela é um trabalho, quase que como você produzir um vinho, você lê o livro, você precisa dedicar àquele livro um tempo, você precisa se esforçar para entender muitas vezes quais são as ideias do autor, você precisa se adaptar àquela formulação, àquela construção verbal que ele tem. Muitas vezes o livro pode incomodar, pode tocar em algumas ideias que você já tem e fazer com que você se questione. Então existe um esforço que é dedicado à leitura, e o vinho há um esforço anterior que gera um prazer imediato. Por mais cultura que esteja concentrado, por mais marketing, por mais publicidade do valor que se tem aquele vinho, o gole você simplesmente absorve e tem aquele prazer imediato. E eu acho que na raiz do problema da leitura, principalmente no Brasil, Alexandre, está lá atrás ainda, antes até do que o amor ou não pelo conhecimento, essa cultura que nos falta, na verdade, não a nós três aqui, que nós três lemos bastante desde sempre, mesmo sendo cariocas. Aqui o programa hoje, todo mundo do Rio de Janeiro, onde se lê muito pouco. As pessoas buscam mais os prazeres imediatos, vão mais à praia, vão mais às festas no fim de semana, querem beber um vinho, querem beber uma cerveja com os amigos, mas já perdi o raciocínio, Alexandre, mas é o seguinte, o que está na raiz do problema... É o outro lado do Rio de Janeiro. Exatamente, também. Mas o que está na raiz do problema é que esse programa é zoeiro, não posso deixar de me auto-ironizar. É essa falta de dedicação, de ter um investimento em algo para você que vai render lá na frente. É você saber que aquele esforço, aquela privação, a renúncia a outros prazeres naquele momento, quer dizer, você deixa de fazer uma atividade de lazer, de sair com os amigos, de ir pra praia, de ir pra festa, e você fica sozinho ali na sua cápsula, lendo um livro, fazendo um esforço. Então a renúncia a prazeres imediatos em prol de algo que pode dar ou não um resultado lá na frente, um investimento, é uma cultura que a gente não tem dessa necessidade de fazer isso. E aí também entra depois o amor ao conhecimento, você saber que quanto mais você sabe, aquilo pode ter uma interferência na sua vida prática, nas suas decisões práticas de vida pessoal, de vida profissional. Quer dizer, o desenvolvimento da imaginação, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de você articular melhor, de você poder prever quais são situações e possibilidades. Tudo isso te dá uma habilidade para viver socialmente, profissionalmente, amorosamente, muito maior. Só que para conquistá-la é necessária uma dedicação que muita gente prefere não ter, Alexandre.
Olha, vocês tocaram em tantos pontos, o que eu acho que podia acrescentar é o fator tempo, né? Na pesquisa, muitos brasileiros disseram que não leem por falta de tempo. Eu acho que tem um problema também no Brasil, onde se trabalha muito, o Brasil tem problemas de transporte, tem muita gente, o Brasil, porque o Andreasa tocou muito bem, fez a comparação com gastar R$100 no vinho, mas quem tem R$100 para dar no vinho tem dinheiro para comprar livro, né? Mas esse não é a média da população. Exatamente, né? É bom você citar o outro ponto da parte profissional. Aqui a gente estava falando mais com a comparação com o lazer, com os prazeres. Exatamente. Mas é claro que tem a dificuldade. Mas o afegão médio, vamos dizer Exato. assim, né? O sujeito que ganha R$2, R$3 mil por mês, 1.500, pega 3 horas de ônibus para vir, para voltar do trabalho. Muitas vezes ele realmente não tem tempo, né? O que é uma pena. Aliás, ele poderia ler no ônibus, mas aí o ônibus normalmente é muito lotado, ele não consegue. Então a gente também, eu acho que o Brasil tem muita coisa para consertar, por um lado. Os erros econômicos, as relações de trabalho, os problemas de transporte no Brasil, eu acho que roubam muito o nosso tempo. O brasileiro trabalha 4, 5 meses por ano para pagar impostos, só depois no 5º mês é que ele começa a ter algum dinheiro para ele, né? Então o Brasil tem problemas sociais e econômicos muito sérios, por um lado, mas por outro lado tem um ponto que o Felipe tocou, que é muito importante, que é também a falta dessa noção de que você construir o seu caráter, construir a sua cultura por você, para a sua formação humanística, ela tem uma importância que vai além de você ter um ganho imediato. Você lê um livro técnico, por exemplo, o livro técnico vende bem. O sujeito compra um livro porque ele precisa daquilo profissionalmente, ou para passar na faculdade. Para passar na prova. Para passar na prova. Né? Mas às vezes, o sujeito, esse mesmo sujeito vai comprar um Shakespeare, porque aquilo vai fazer bem a ele, um Dostoiévski. Aí ele, não, mas isso não tem uma utilidade prática. Mas como não? Né? Mas ao mesmo tempo, geralmente admira as pessoas que têm uma inteligência que foi forjada na leitura de livros. Exatamente. As pessoas se encantam muitas vezes com um raciocínio, com aquela companhia que acrescenta a elas, e muitas vezes elas não identificam de onde vem, e às vezes vem de uma formação literária. Eu vejo também, por exemplo, alguns amigos meus, dos nossos amigos, que são intelectuais e que estão, por exemplo, fazendo cursos online. Você vê a diferença clara. Quando o sujeito dá um curso muito prático, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma plataforma de cursos online. Aí ele fez um curso e ele abriu para os amigos, quem quisesse usar. Quando ele fez um curso para dizer assim, como emigrar para os Estados Unidos, vendeu igual louco, né? Porque era uma coisa muito prática. O sujeito que quer emigrar para os Estados Unidos faz o cursinho dele, assiste os vídeos e aprende como é que tira o visto, como é que faz a permanência, etc. Nessa mesma plataforma, os cursos de formação humanística, os cursos mais intelectuais, que não tem a chamada aplicação prática, ele tem muita dificuldade de vender. Né? Quer dizer, cursos maravilhosos que são muito importantes para a formação do caráter da pessoa, do entendimento da imaginação moral, né? Que é um conceito importantíssimo. Às vezes eu acho que falta um problema nosso social, de todos, a gente ajudar também a colocar na cabeça das pessoas a importância não só da sua formação técnica para aplicação prática profissional, mas também da sua formação, do seu caráter, enfim, do seu entendimento do mundo e como isso vai te fazer um ser humano melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, enfim. E como se tornar uma pessoa melhor exige esforço, exige dedicação, exige a busca pelo conhecimento. O Andreasa está acenando lá querendo falar, só queria lembrar, Andreasa, que quando eu estudei em Madrid, na Espanha, e eu me encantava com o metrô, que tem metrô para todo lado, se você quiser ir no cinema num dia, numa quarta-feira à noite, você pega o metrô na porta de casa, sai na porta do cinema, vai e volta rapidinho, sem problema nenhum. No Rio, naquela época, só tinha um metrô para ir e para voltar. Depois teve a Olimpíada, a Copa do Mundo melhorou um pouquinho, mas também a comparação ainda é muito negativa pro Rio. Melhorou daquele jeito, né? E lá em Madrid, melhorou daquele jeito. Eles gastaram o Sérgio Cabral gastou 10 bilhões para fazer aquela linha amarela, a última, né? Para fazer meia dúzia de estações, né? Daquele jeito que a gente conhece. Mas aí eu contei quantas pessoas liam no metrô em Madrid, e eu me lembro de uma contagem, assim, de poucos vagões, de um vagão, se eu não me engano, tinha 12 pessoas, assim, eram 60 pessoas, 12 estavam lendo, que é uma porcentagem muito alta, se comparada aqui ao Brasil. Diga aí, Carlos Andreasa. Mas isso, Felipe, relativo ao transporte público, é algo que a gente vê
na Europa e nos Estados Unidos, e que é muito ligado também à cultura dos trilhos, né, do transporte sob trilhos, porque oscila menos, claro, é mais estável, de alguma maneira reproduz um ambiente, sei lá, de um avião, para criar uma outra imagem que facilita a leitura. Isso é muito comum e continua comum mesmo, porque já, convenhamos, já faz muito tempo que você morou em Madrid, porque você não é tão jovem assim, mesmo com o advento mesmo com o advento da tecnologia, dos celulares e tudo mais, você vê a permanência do livro. E muitas vezes as pessoas ouvindo também, porque é uma coisa que está em crescimento, audiobooks. Você acha que o sujeito está ouvindo música, mas ele está ouvindo um livro. Isso está muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu queria retomar a questão do afegão médio para falar da matéria econômica de que Alexandre falou. Falamos sobre o consumo de vinho, por exemplo, mas podemos tirar o vinho e falar, por exemplo, sobre o cinema. O afegão médio brasileiro vai ao cinema no final de semana. Quanto custa um ingresso de cinema? Para si e para outra pessoa, ou para a família, é muito mais caro do que 1, 2, eventualmente 3 livros disponíveis no mercado. Mas é mais fácil ver o filme. Algo da ordem culto. Sim, e aí a gente vai chegar no ponto, porque, vejam, nós falamos aqui sobre Shakespeare, Dostoiévski, grande literatura, grandes criadores, mas existem graus de leitura. Um dos trabalhos que eu gostaria de fazer, ou que eu tento fazer e gostaria de ser reconhecido por isso no futuro, é investir na leitura menos, pelo menos inicialmente, como formadora do imaginário moral, como disse o Alexandre, isso poderia ser um desdobramento, e mais, anteriormente, como entretenimento mesmo, como algo que dê prazer, assim como um filme dá. E existe literatura para isso, existe ficção para isso, entre aspas, ficção popular, ficção de fácil aderência. Com isso, e há uma juventude crescendo, lendo boa literatura popular, com chances de se tornar, na fase adulta, um grande leitor, nesse caminho. O ponto, para mim, aqui no Brasil, continua sendo, portanto, pessoal, a questão da alfabetização. Exato. O grau de analfabetismo funcional é muito grande, do que se desdobra uma profunda incapacidade de abstração. O sujeito, quando fala que não gosta de ler, não tem o hábito de ler e que não tem paciência para ler, muitas vezes ele está escondendo a expressão da sua incapacidade de compreensão mesmo, exatamente, de interpretação de texto, de dificuldade da leitura. O grande problema, a grande trava para a cultura leitora no Brasil, me parece ser a péssima formação individual, a nossa incapacidade de se concentrar, a nossa incapacidade de nos concentrar. Me desculpem, eu vejo, por exemplo, é muito comum, isso já aconteceu muito comigo, às vezes o sujeito eu estou lendo um livro numa viagem em algum lugar e isso pressupõe algum grau de isolamento. Essa atividade é identificada como uma espécie de anomalia. Veja, o Carlos está deprimido, está triste, sozinho lendo, porque há essa incompreensão sobre a natureza. Então você está lendo e alguém bem intencionado, alguém querido vem, o que você está fazendo aí? Você não está fazendo nada, e você está lendo, mas é isso, né? Ler para muitas pessoas é nada fazer, minha gente. Eu escrevi uma crônica sobre isso no nosso extinto site, Carlos Andreazza, porque eu ficava lendo na praia e vinha todo mundo chegar perto de mim, que pena, coitadinho, né? Tá lendo um livro, olha só esse rapaz, aí senta pra conversar com você. Sempre foi esquisito, tá dizendo o Andreazza lá do Rio. Aí o sujeito senta pra conversar com você em solidariedade e tá ali, na verdade, atrapalhando a sua leitura. Você fica com vontade, vai lá na água, dá um mergulho e tal, que eu tô terminando aqui de ler um grande livro. Mas enfim, o Andreazza citou essa incapacidade de concentração, que faz parte daquilo que eu tava comentando também. Essa palavra concentrar é bom deixar registrado, essa combinação com o analfabetismo, com o problema, o déficit de ensino, de educação no Brasil, de verdade, que faça com que haja pessoas alfabetizadas e não analfabetos funcionais, a incapacidade de abstração, tudo isso vai se somando e vai dificultando essa iniciativa de se ler livros, Alexandre. E muitas vezes as pessoas também não se dão conta. Tem um outro fator, né, que eu ia falar a respeito, e aí me lembrei, que é muitas vezes uma introdução literária feita de uma maneira inadequada nas escolas.
né? Concordo. E talvez poderia haver uma introdução feita de uma melhor maneira, que o aluno também descobrisse algum viés de interesse dele, de desenvolvimento individual, dos seus próprios interesses pessoais existenciais, que façam com que ele desperte de uma maneira melhor para a leitura. Eu fui procurar os livros que me interessavam existencialmente. Eu li aquelas sinopses e eu procurava ler aquilo que tinha a ver comigo. E isso facilita o caminho da sua formação literária. Se começa a ver muita imposição de temas que não são do agrado da pessoa, aquilo pode criar uma rejeição que às vezes se eterniza na vida do cara, que ele começa a achar que ler é muito chato para tudo, e ele não percebe que ele pode ler sobre temas que interessam a ele em todos os outros aspectos, em todos os outros suportes, até no cinema, na rua, nas festas. Então, diga lá, Alexandre. Bom, primeiro, esse é um ponto importantíssimo. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele dirige uma ONG, que é o Instituto Uno, para letramento de crianças com problema de leitura, analfabetismo, e você falou, me lembrei disso. Ele tem um trabalho incrível e ele diz que quando ele trabalha essas crianças, principalmente crianças de abrigo e com necessidade, antes de entregar um livro na mão dessa criança, ele tem que vencer a resistência da criança em ler. Ela tem trauma, porque no colégio ela tentou ler um livro e não conseguiu avançar, e os amigos fizeram bullying, encheram o saco, a professora deu 0, aí aquela criança acaba pegando uma aversão ao livro, e ele falou, cara, antes de eu pegar e jogar um livro na mão daquela criança, eu tenho todo um trabalho de voltar a fazer com que ela tenha prazer de ler, que ela não se intimide, que ela não tenha medo. Então esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu queria registrar também é que, dependendo da sua relação com os livros, você tem que ter algum tipo de hábito ou rotina, da mesma maneira que você tem uma rotina ou para ir para academia, ou para fazer algumas coisas da sua vida. Então, por exemplo, um amigo nosso, que a gente gosta muito, o Martim Vasques da Cunha, por exemplo, eu brinco com ele que eu falo, cara, eu tenho certeza que você tem uns 100 umpa-lumpas escondidos no seu sótão lendo pra você ir resumindo. Porque o sujeito fez, por exemplo, aquele Poeira da Glória, que é um livro maravilhoso, editado pela Record, tem 1.200... Eu apresentei no lançamento lá no Rio. Exatamente. Sob ordem do meu editor, Carlos Andreazzi. E é um livro que cita 1.200 outros livros. E eu virei pro Martim uma vez e falei, Martim, mas você leu esses 1.200? Ele falou, li. Falei, cara, não, foram seus umpa-lumpas, não é possível. Mas ele tem um hábito, né? Eu costumo conversar com ele de manhã, quando chega ali 10 horas da manhã, 10h30, quando a gente tem tempo de conversar rapidinho, ele sempre me diz que já leu um livro, ele acorda às 6 da manhã e às 10 já leu um, pelo menos no dia, né? Então ele tem um hábito, é uma pessoa que tem mas também tem um trabalho dedicado a isso, a produção intelectual, mas mesmo que você não tenha o tempo que o Martim tem para dedicar à leitura, é interessante que você tente achar na sua rotina semanal algum tempo que seja 1, 2, 3 vezes por semana dedicado à leitura. Tem um último ponto que eu queria fazer também rapidamente, uma das razões do brasileiro estar lendo pouco também é porque eu não entreguei ainda os 2 livros que eu estou devendo com o Andreasa. E eu queria pedir desculpas públicas, mas eu vou, pelo menos esse ano eu entrego, a gente publica e aí o brasileiro vai voltar a ler. Eu também estou nesse bonde de quem está devendo o livro pro Andreasa. Ô Andreasa, eu sei que você quer falar aí sobre alguma coisa, algum ponto que a gente tocou, então fala logo antes que eu faça outra pergunta e te eu quero falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre isso. Primeiro o seguinte, os dois me devem livros, só que o Felipe é mais malandro, não se comprometeu. O Alexandre acabou de se comprometer em rede nacional, e isso fica disponível, em entregar um livro este ano, de modo que eu não farei nenhuma cobrança, jamais faria, eu sou um sujeito muito delicado e acredito nos meus autores. Eu queria falar sobre 2 pontos aí. Primeiro, já que o Alexandre citou o Martim, sobre volume de leitura, de modo geral, me parece ser possível afirmar que quanto mais se lê, mais rápido se lê, porque nesse processo se cria métodos próprios de leitura. Não é leitura dinâmica, mas você descobre, como um craque nos gramados, como eu, por exemplo, como Felipe Moura Brasil, acho que o Alexandre não joga bola, você descobre... Eu joguei muita bola, mas era um quebrador de perna. Você descobre os... Então... eu e o Felipe sempre fizemos a bola correr, tratamos a bola muito bem. Nós conhecemos os atalhos do campo, assim como a leitura, o ritmo, o volume de leitura faz com que se encontre atalhos para a leitura. E também o Alexandre falou sobre crianças e a inserção da leitura, do hábito da leitura às crianças com maior ou menor dificuldade. Eu falo por experiência própria. Eu tenho uma filha
E a minha casa tem muitos livros, como a casa dos meus pais tinha muitos livros. Isso é uma fortuna que algumas pessoas têm, fortuna no sentido de sorte, né? Ter muitos livros em casa. A minha filha é muito curiosa, como as crianças são de modo geral. Então, ela quer tocar, manipular os livros. A reação normal de um adulto, eu não sou melhor do que ninguém, é um exercício que eu faço, porque eu fico nervoso, fico aflito também. A reação normal de um adulto é dizer para a criança não mexer no livro. Não mexe no livro, cuidado com o livro, vai quebrar o livro, vai rasgar o livro. Quando, na verdade, nós devemos estimular a garotada, e aqui vai uma sugestão, um conselho afetivo mesmo, estimular as nossas crianças a tocar nos livros, a manipular o livro, a abrir o livro, eventualmente com acidentes. O livro é feito para isso. É muito importante estimular, quebrar essa ideia de livro como algo inalcançável, inatingível, algo que exige um outro grau de conhecimento e de condições pessoais, estimular mesmo o livro como objeto a ser manipulado, como manipulamos tudo no nosso dia a dia. Isso é algo muito importante para o possível, porque nunca se sabe, o possível estabelecimento e desenvolvimento de um leitor. Muito bem, a gente já praticamente estourou o tempo para essa pauta, Andreasa, mas eu não posso deixar de levantar essa bola para você, já que a gente falou que às vezes a introdução literária é mal feita. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas gostam de ler O Apanhador no Campo de Centeio, porque é um romance de formação, conta uma história de um adolescente. Muitos adolescentes se identificam e a partir dali que tomam gosto pela leitura e começam a ler outros livros, eventualmente até mais rebuscados. E existem esses fenômenos sobre os quais você já comentou em várias palestras que eu sei, como Harry Potter, por exemplo, e uma discussão se esses livros de fato introduzem as pessoas para o universo literário ou muita gente acaba se tornando leitora apenas de Harry Potter e acaba não saindo jamais daquele nicho. Em poucas palavras, Andreasa, como é que você analisa essa situação? Eu acho que, de modo geral, um livro como Harry Potter, há vários exemplos, reúne todas as condições de ser uma espécie de escada para um avanço da leitura. Primeiro porque Harry Potter é muito bom e oferece as condições para o mundo da imaginação, que é o mundo que é atraído, que a literatura atrai. Então sim, eu responderia que sim, acho que tem uma geração se formando agora sob essa linha. Muito bem, e eu peguei aqui no meu Instagram de muito tempo atrás, Andreasa, tem uma lista aqui dos romances de formação e juventude que marcaram meus verões, alguns dos quais eu sei que marcaram os seus. Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, né? Esse nome que é difícil de falar, mas a gente fala. O Apanhador no Campo de Centeio, que eu já citei, J.D. Salinger, Pergunte ao Pó, de John Fante, que teve filme também. Fôlego, de Tim Winton, a gente comentou, né, Andreasa? Eu fui crítico literário do Jornal do Brasil e uma das minhas resenhas foi sobre Fôlego. Isso é um grande livro. Winton, um autor australiano, um excelente livro, Andreasa gostou também na época. Alta Fidelidade, que virou um filme também que eu adoro, que é do Nick Hornby, né, o autor do livro original. O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, muita gente conhece. Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, que eu pretendo citar daqui a pouco, e O Último Amigo, do marroquino Tahar Ben-Jelon, que eu não sei exatamente como é que se pronuncia esse nome, mas ficam aí as dicas do nosso Zoeira Cultural. Posso passar para outro assunto, que a gente já está na correria. Só aqui. Uma última coisa, Fala, eu apanhei Alexandre. porque eu falei de Shakespeare e Dostoiévski, mas assim, eu entendo que pode ter gente que não gosta, mas eu gostava na adolescência, gosto mais ainda hoje, então... Eu não entendo, não. Oi? Mas deem uma chance também. Eu não entendo quem não gosta, não. Oi? Mas deem uma chance pro Bardo, deem uma chance pro Gênio Russo também, Os Demônios, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Rei Lear, Hamlet, Macbeth, Júlio César. Por exemplo, a gente fala muito de política, nós somos analistas políticos, Júlio César é uma coisa maravilhosa para quem quer entender política, então deem também uma chance pros clássicos. Muito bem, vamos falar das letras de música, Alexandre, Andreasa? A Felipe, gente deixa... não, para, Felipe. Fala. Peraí, porque nós estamos falando aqui, só para dar uma amarrada também, me desculpa, quebrando a pauta, mas eu tô aqui para zoar, entendeu? Isso aqui não é os pingos nos is, não é o 3 em 1, então a gente esculhamba. É o seguinte, para minha formação como leitor, vocês falaram de livros de formação, todos esses que o Felipe falou, curiosamente, quase todos foram muito importantes para mim, mas... fundamental para mim, para o leitor que eu sou hoje, foi Nelson Rodrigues, a leitura, sobretudo das crônicas do Nelson e as crônicas do Nelson sobre futebol. E aí eu faço uma homenagem à minha mãe, imortais. Dona Ana Maria. País Chuteiros. Exatamente, faço uma homenagem à Dona Ana Maria, minha mãe, porque ela entendeu que eu gostava muito de futebol
e gosto até hoje, e que tinha quando era mulher que queria jogar futebol 24 horas por dia, ela era uma grande leitora e passou, portanto, a me dar os livros do Nelson Rodrigues sobre futebol, associando o hábito da leitura que ela queria que eu desenvolvesse, que talvez eu já tivesse, a paixão pelo futebol. Então é bom fazer isso com a garotada, sabe? Identificar aquilo que as crianças gostam e oferecer a literatura que case com esse interesse. Exatamente, é disso que eu tô falando, fica o recado Zoeira Cultural, mas nessa semana de alagamento no Rio de Janeiro, a gente tinha que dar um toque musical no meio da tragédia para lembrar o seguinte: além do Lima Barreto, que já reclamava em 1915 que as chuvaradas de verão quase todos os anos causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas, um samba de breque gravado em 1959 por Moreira da Silva fazia uma crônica irreverente e também atual de inundações como a desta semana. O nome do samba é Cidade Lagoa, de Cícero Nunes e Sebastião Fonseca, regravado em 89 para o LP 50 anos de samba de breque. Solta um pouquinho aqui. Não precisa ser toró, basta que chova mais ou menos meia hora, é batata. Muito bem, eu vou ler a letra aqui rapidamente, Carlos Andreazzi e Alexandre Borges. Esta cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa desde os tempos da vovó, tem um problema vitalício renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira que da Praça da Bandeira, voo de lancha a Catumbi. Que maravilha nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo o trânsito engarrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus para ser girafa. Por isso, agora já comprei minha canoa para remar nessa lagoa toda vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai. Quer dizer, ainda tem uma malandragem final que descreve, enfim, com irreverência, uma crônica, né, Andreasa? Que descreve essa catástrofe que acontece no Rio de Janeiro há mais de 100 anos e que se repetiu essa semana, infelizmente ceifando vidas. Mas tá aí o samba registrado de algo que realmente se repete na nossa cidade. Diga aí. E o que é uma beleza nessa letra, e é muito característico do samba, especialmente do samba de breque, esse é um samba de breque, é a reconstrução da cidade, né? A citação dos locais, dos espaços, da geografia, da topografia de uma cidade como o Rio de Janeiro, tão bonita e tão castigada por governantes asquerosos como Marcelo Crivella. E aí nós ouvimos aí um trechinho desse samba na voz do Moreira da Silva. Eu aproveito para citar, fazer a nossa homenagem aqui aos nossos ídolos, Ciro Monteiro, João Nogueira, Zeca Pagodinho, os grandes cantores brasileiros cuja especialização é o modo de dividir o canto, né? De atrasar e acelerar o ritmo da canção, algo que é muito raro e é brilhante, um grande cantor, divisor rítmico. Hoje, entre nós, temos aí o Zeca Pagodinho, que precisa ser ouvido e valorizado. Nós fomos ao show dele, hein, Felipe Moura Brasil? Só tinha gente, nós dois, quem diria? Bons tempos de Teatro Rival, show do Zeca Pagodinho lotando a casa. Quer comentar, Alexandre Borges, alguma coisa sobre os registros musicais que descrevem aquilo que acontece na nossa cidade? Samba não é exatamente a minha praia, mas é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, aprendendo e participando da Zoeira Cultural agora nesse momento, mais como ouvinte até do que como comentarista. É uma grande letra, maravilhosa, como as outras que vocês trazem aqui sempre. Exatamente, ainda tem A Chuva Cai, né, de Argemiro, da Portela, e o Casquinha também da Portela. Argemiro morto em 2003, o Casquinha em 2008, mas eles compuseram essa música A Chuva Cai, que foi interpretada pela Beth Carvalho, que fala: chuva cai lá fora, você vai me molhar, já lhe pedi, não vai embora, espere o tempo melhorar, até a própria natureza está pedindo para você ficar, atenda o apelo desse alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá agora, você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão, espero que a natureza faça você mudar de opinião. Quer dizer, a chuva sendo aproveitada para o sujeito falar para a mulher não ir embora, para ficar ali do lado dele. Carlos Andreazzi, lado romântico do samba em meio ao temporal. Então vamos de improviso também lembrar. É isso, né? Diante... André, só rapidinho de improviso, já que eu queria puxar também nosso grande Jorge Benjor falando: lá fora está chovendo. Exatamente. Mas aqui dentro vou sofrendo, né? Como é que é? Mas assim mesmo eu vou correndo. Correndo só pra ver o meu amor, né? Exatamente. Que maravilha, né? Essa música é ótima. Isso. Com Toquinho, sempre canta também. Diga aí, Carlos. Não vá agora,
É uma beleza, né? Essa cultura que é muito também do samba, e o Jorge Benjor não deixa de ser, na sua origem, alguém muito influenciado pelo samba, da chuva como uma pré-condição, como uma condição para que as pessoas não saiam. Né? Algo que aqui no Rio é praticamente uma regra hoje em dia, uma cidade que amedronta os seus habitantes, quase que pedindo, olha, tá chovendo, vai chover, é melhor ou antecipar e ir embora logo, encerrar o expediente ou não, fique em casa, não saia. Ontem eu fiquei o dia inteiro, né? Tô falando aqui um programa gravado essa semana, eu fiquei o dia inteiro dentro de casa com medo de chuva, traumatizado com a chuva. E a lembrança do grande Argemiro da Portela, eu tenho uma história ótima com o Argemiro. Esse programa aqui é pra gente falar da gente, né? Então vou falar. Mas já tá acabando. O Argemiro. Desculpa, mas só um minuto. O Argemiro é uma grande figura, já bem velhinho. Eu devia ter meus 20 anos. E ele pediu para eu cuidar da pasta dele enquanto ele cantava. E para mim, na minha molecagem, na minha meninice, foi uma grande experiência cuidar dos documentos do seu Argemiro enquanto ele participava de uma roda de samba. Deus o tenha em bom lugar. Zeca Pagodinho também conta altas histórias do Argemiro. E vocês me fizeram lembrar a história dos meus amigos porto-riquenhos que eu fiz quando eu estava lá em Madrid, porque esse pessoal que fica em casa na chuva, e acontece um monte de coisa. Ele tem essa cantada aí de pedir para não ir embora por causa da chuva. Os porto-riquenhos lá tem furacão. Então eles contavam pra gente rindo assim: não, o furacão é ótimo, a gente combina, vai passar na casa de quem o furacão? Que nem a gente fala aqui, onde você vai passar o ano novo? O porto-riquenho fala, onde você vai passar o furacão? Todos combinam, ficam lá e fazem a festinha. É isso, zoeira cultural, acabou o nosso tempo, infelizmente. Às vezes o programa é mais sério, a gente faz zoeira e zoeira séria, né, Alexandre Bosch? Foi um prazer a sua presença, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço aí, Andreasa, Felipe, e um abraço também pro Gene Kelly, que ficou eternizado com Singing in the Rain. Valeu, Andreasa, até a próxima. Valeu, Beth Carvalho, a maior cantora do mundo em todos os tempos. Tchau, pessoal. Até o próximo Zoeira Cultural. Você encontra todos os nossos episódios no canal Jovem Pan News no YouTube. É só colocar lá Zoeira Cultural que você encontra. Até a próxima, um grande abraço a todos. Agora, você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro.